Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa aula assíncrona. A gente vai realizar nesse dia 15 de março, 14 horas. Muito bom. Para quem não me conhece, o professor Márcio, acredito que vocês devem já ter assistido às videoaulas. E hoje a gente vai fazer mais ou menos uma introdução um pouquinho mais abrangente da temática inicial dos nossos conteúdos. Nossa finalidade com o componente curricular educação física e esportes adaptados, voltados para a inclusão das pessoas com deficiência, é justamente compreender que a educação física é para todos e todas, independente da sua individualidade biológica e social. Nós, como representantes fiéis da saúde e da educação, devemos criar estratégias que favoreçam o processo de ensino-aprendizagem dos nossos alunos. Esse trabalho é um trabalho que volta a resgatar valores humanos tão esquecidos na nossa sociedade. Então, peço que vocês acompanhem a reflexão e, na sequência, a gente vai abordar um pouco dos conteúdos específicos. Vou compartilhar uma tela aqui com vocês e aí a gente vai observar como é que está o desenvolvimento dessa atividade. Muito bom. Não sei se foi para vocês, acho que não. Deixa eu só fechar aqui. Acho que foi meia tela, acho que melhor assim. Bom, então eu sou o Márcio, formado com muito orgulho pela FEFES Unimes, nascido em 15 de novembro de 78. Tenho uma família com 3 filhos, minha esposa, todos por livre e espontânea pressão são do esporte. E eu fico à disposição de vocês para também formalizar uma amizade e um pensamento positivo para que a vossa formação seja abrangente como um grande ser humano. Eu tenho mestrado em educação voltado para práticas do ensino fundamental, pós-graduação em treinamento desportivo individualizado, psicologia do esporte, arte e cultura afro-brasileira, e aí alguns cursos de extensão em diversas áreas. Além de ter a capoeira, que é o meu esporte, onde eu sou mestre também. Fui atleta, preparador físico, treinador, jogador. Atualmente trabalho em várias universidades aqui da região, também com cursos de especialização, workshops, escolas ainda de educação infantil, fundamental e médio. Já trabalhei em muitos lugares, a gente tem uma experiência de 27 anos dentro da área pedagógica e esportiva. Alguns prêmios que a gente venceu ao longo do tempo e algumas publicações. Muito bom. Quando a gente fala da educação física adaptada, da inclusão em si, a gente se remete desde alguns exercícios terapêuticos para algumas pessoas, com alguns comprometimentos, nem que sejam momentâneos ou alguns definitivos, na Ásia, mas também, principalmente pós-guerra, houve um processo da educação física de maneira reabilitadora ou terapêutica. E isso começou a ser desenvolvido principalmente em Stoke Mandeville, lá na Inglaterra, onde Ludwig Guttmann criou um processo de esporte adaptado para melhorar os seus atendidos que eram lesionados medulares. Em 1893, a primeira atividade física foi levada para pessoas com deficiência visual, que foi na época a escola PECS, que era para meninos cegos. E a partir da década de 30 começou a ter uma abordagem, uma educação física mais abrangente, já que ex-militares vinham de muitas sequelas pós-guerra, né? Então era necessário. Mas para a gente entender melhor, vamos compreender o processo de desenvolvimento social das pessoas com deficiência.
Então, Romeu Sasaki, Maria Teresa Mantuan, vale a dica de referência bibliográfica, eles comentam que são quatro níveis de desenvolvimento social. O primeiro foi a exclusão. Nas grandes civilizações, eles eram exterminados. Eles eram colocados como pessoas indignas. Esse era o processo de exclusão. Depois da década de 50, só existiam escolas de educação especial, clínica de reabilitação, para que esses alunos pudessem ter alguma atividade, mas eles não participavam da sociedade. Depois da década de 70 para 80, há um avanço da solicitação popular das pessoas com deficiência em participar da sociedade, e aí vem um movimento muito forte dessas pessoas que coloca-se uma frase assim: nada sobre nós sem nós, que era: não decidam nada sobre a gente se vocês não vivem como a gente vive, né? Com as dificuldades. Então, eles criaram esse movimento, e aí em 1981 a ONU, a Organização das Nações Unidas, decide criar o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência. Então, as pessoas começam a se integrar, a sociedade não está apta para recebê-los, mas mesmo assim eles tentam participar da maneira que podem. Hoje a gente ainda vive um pouco no período da integração, percebendo as vias públicas, a falta de acessibilidade muitas vezes estrutural ou atitudinal. E a busca por essa melhor acessibilidade é denominada inclusão, que é o período que a gente tem que estar hoje e é irreversível. A gente precisa da capacidade profissional para poder girar cada vez mais esses aspectos. Beleza? Muito bom. Na continuidade, aí estavam umas citações da Maria Teresa Mantuan. Eu posso disponibilizar esse conteúdo também, que é um conteúdo que está no portal, mas está de outras maneiras. E para a inclusão acontecer, houve alguns movimentos, né? Antigamente eles eram chamados de portadores de necessidade especial. Essa terminologia acabou. Hoje é pessoa com deficiência. Antes de deficiência vem a pessoa. Portador, ele não porta a deficiência, como porta um documento, uma arma. Necessidade especial, cada um tem a sua. Eu tenho que passar o final de semana sempre com a minha família. Tem gente que tem necessidade de ver um jogo de futebol. Tem gente que tem necessidade de dançar, tomar uma cerveja e assim por diante. Então, não é uma necessidade especial. Todos nós somos especiais. Pessoa com deficiência. E, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, deficiência intelectual, visual, auditiva, motor ou física e múltipla. Algumas frentes pedagógicas estão colocando uma outra deficiência, seria a deficiência comportamental, que teria alguns transtornos. Mas ela ainda é colocada em muitas literaturas como deficiência intelectual, já que ela compromete o processo de ensino-aprendizagem. Quando a gente aborda a deficiência aí, na verdade, a gente tem que enxergar não o assistencialismo, mas sim que a pessoa tem as suas capacidades, no tempo dela, da forma dela. E um dos grandes teóricos que nos auxiliam a compreender esse processo, que a pessoa com deficiência tem inteligência e tem eficiência, é o Harvard Laming, grande neurocientista inglês que criou a teoria das inteligências múltiplas psicomotoras. Não é só inteligente quem tira um teste QI muito avançado, mas sim tem a inteligência corporal, domínio do corpo, inteligência espacial, que é a noção espaço-temporal, inteligência musical, pessoa que sabe compor, harmonizar arranjos, a linguística, que tem facilidade da oralidade, idiomas, da fala, pictórica, que se expressa através da arte, né, da pintura, da escultura, ou de expressões manuais ou visuais, a inteligência contextual, da inteligência da memorização, a inteligência naturalista, a pessoa conhece bem o meio ambiente, a fauna e a flora, a inteligência matemática, lógico-matemática, pessoas que entendem bem do cálculo, as operações aritméticas,
Aí tem a inteligência emocional, que o Gardner divide em duas: intrapessoal, né, fatores intrínsecos como o amor, a paixão, o medo, a insegurança, né, os valores, e a interpessoal, que é relacionada ao outro, né? Uma é dentro da pessoa e outra é relacionada ao outro. Se você não tem o egocentrismo, se você pensa cooperativamente. Então, tudo isso a gente pode enxergar numa pessoa com deficiência, a gente realizar uma boa anamnese, reverenciando esses fatores, conhecendo bem a família e aplicando esses motivadores para facilitar a autoestima e o desenvolvimento das práticas. A deficiência intelectual antigamente era chamada de deficiência mental. É a deficiência que tem mais abordagem de pessoas. São muitas pessoas que têm deficiência intelectual. Metade das pessoas com deficiência, se a gente tem mais ou menos 30%, 15% da população mundial tem deficiência intelectual. E ela é detectada através da teste QI, também uma avaliação que envolve psicólogo, médico, que vai detectar alguns efeitos na realidade sociocultural, defasagem cognitiva, relacionamento psicotécnico, psicomotor, psicossocial. Continuando. Nós temos 3 tipos de causa: pré, peri e pós. Pré, antes do nascimento, de forma congênita, durante a gestação. Peri, durante o nascimento, né, durante o parto, mais 30 a 40 dias. Pós-natal, depois dos 40 dias em diante. Fatores que podem acontecer são, no pré-natal, infecção exógena, radiação, excesso de drogas alucinógenas ou tóxicas, tabaco, álcool, doenças análogas como sarampo, cachumba, coqueluche, toxoplasmose. O estresse hoje entra no perinatal, a questão da anoxia, mau atendimento hospitalar, infecção hospitalar. No pós-natal, desnutrição materna, falta de vacinação, traumatismo craniano. Nós vamos ter, de acordo com a Associação Americana de Deficiência Intelectual, ela cria um manual diagnóstico para facilitar a intensidade de apoio. Nós vamos ter a pessoa com deficiência intelectual intermitente, limitada, extensa e generalizada. Intermitente, facilmente adaptado, muito facilmente incluído, necessita de pouco apoio, chega em bancos acadêmicos, trabalho, profissional, família, muito bem. Limitado, ele tem um limite de conhecimento, vai ter um momento que ele estagna em algumas áreas, precisa ter uma abordagem maior, de um currículo mais abrangente, uma exposição de áreas que ele tem mais abrangência. O extenso, ele tem muito mais dificuldade, ele necessita de uma regularidade, muitas repetições. Caso ele falte, ele precisa fazer links com as aulas anteriores. O generalizado, ele vai ter uma dificuldade extrema para se incluir, mas é possível, se o professor sair da sua zona de conforto, preparar o ambiente, preparar os demais colegas que não têm deficiência, para entender que o processo é outro, que precisa dividir, às vezes, o fundamento esportivo, precisa ter um momento de paciência e tolerância em toda a classe e dividir as tarefas. Em algum momento você deixar a turma, trabalhar individualmente com ele, outras vezes você inclui com todos, em duplas é interessante para todo mundo vivenciar essa oportunidade. Nós vamos ter alguns tipos, né? O próprio retardo mental, né? A dificuldade de desenvolvimento cognitivo. Aí nós vamos ter o déficit de aprendizagem, a pessoa não consegue, déficit de atenção, né? Não consegue aprender, síndrome de Down, a dislexia, o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TEA, entre outros. Na síndrome de Down, a gente tem a trissomia do 21, o cromossomo 21, ele tem uma anomalia genética, um cromossomo a mais, que traz características que a gente detecta observando o indivíduo com síndrome de Down. Olhos repuxados, cabeça achatada, está aí na foto, o Gustavo, que foi um aluno nosso, os pés mais planos, muitas vezes a língua mais prominente, na palma da mão costuma ter uma linha siamesa, uma linha reta, os artérios, que é o espaço entre os dedos,
uma dificuldade maior, né, um espaçamento maior, mas o que vai importar para a gente é as características fisiológicas, que é a hipotonia. Tivemos um fórum a respeito disso, essa era a resposta de uma das ATDs aí, que eu preciso, como professor de educação física, compreender esses 4 processos. Além de toda pessoa com deficiência intelectual ter uma idade cronológica diferente da idade mental, eu preciso entender que ele tem a tendência à flacidez muscular, hipotônica. Então, ele precisa enrijecer essa musculatura. Somos nós. Essa é a primeira característica. A segunda, frouxidão ligamentar. Os tendões são mais elásticos, suscetíveis a alguma lesão, no caso, um alongamento mais passivo ou proceptivo. Então, precisa fazer um método mais ativo e respeitando, e com certeza vão ter uma flexibilidade maior, só com apenas alguns desafios, respeitando a temperatura e o desenvolvimento corporal. Eles vão ter 60% de espaçamento atlanto-axial, na vértebra cervical, onde eu preciso tomar um cuidado maior e fortalecer extensores de pescoço, esternocleidomastoide, deltoide, trapézio, para fortalecer essa cadeia e impedir de machucar essa região. E muitos têm a questão da tendência cardíaca, tendência a doenças coronarianas, então requer um atendimento do cardiologista semestral, anual. Na dislexia, a gente tem 10% da população dislexa, é também uma disfunção entre o cromossomo 6 e o cromossomo 15. Elas vão ter a questão, não é baixa inteligência, mas sim uma condição hereditária que vão dificultar o processo de ensino-aprendizagem. A grosso modo, eles vão ter dificuldade de linguagens, falada, escrita, lida, operações matemáticas e alguma desatenção. Hoje, muitos teóricos estão colocando o TDAH e a dislexia praticamente juntos para fazer um tratamento em conjunto. A ideia que a gente percebe estudando a parte fisiológica é que muitos neurotransmissores, como a dopamina, a noradrenalina, elas têm diminuição no ambiente cerebral dessas pessoas com dislexia e TDAH. Então, é uma função disso, biológica. Aqui tem um teste que eu vou deixar à disposição, quem quer perceber se tem ou não um tipo de dislexia ou de TDAH. E aqui são alguns tipos. Na verdade, a gente hoje vai ter a disgrafia, mas ela vai ter uma subclassificação. A desortografia é de quem escreve, a desortografia é de quem lê, a disgrafia é de quem escreve e a dispraxia é de quem fala. A descalculia é de quem tem dificuldade matemática, o déficit de atenção para quem não tem foco, a hiperatividade quem tem a necessidade da atividade prática para compreensão, e a hipoatividade é aquela pessoa que não tem concentração, que não tem vontade, que é pacata. No transtorno espectro autista, a gente vai ter uma população que tem várias características, por isso que o autismo tem um símbolo que é o quebra-cabeça colorido. Apesar de dia 2 de abril ser o dia do autismo, a gente colocado dia azul, né? Porque a maioria tende a ser meninos, isso favorece a teoria que é uma causa genética, mas a gente, na verdade, não sabe bem como que procede isso. Eu vou só passar mais uns slides, mais ou menos isso. Só vou fechar aqui para a gente poder falar de frente a frente aqui, para vocês ficarem à disposição. Outro som, bom, perfeito. Então, para a gente entender esse processo, deixa eu só diminuir aqui um. Deixa eu trocar. Queria pôr só um minutinho, pessoal, só um problema técnico aqui. Isso. Deixa quieto. Então, vamos continuar.
Vamos lá, só para a gente entender esse processo. No transtorno espectro autista, a pessoa com autismo ela tem um desenvolvimento cerebral diferente do nosso. Enquanto a gente tem o freio inibitório que vai concentrar onde eu quero dar atenção, eles não, eles vão ter várias sinapses ao mesmo tempo. Isso compromete todo esse desenvolvimento do autista, porque eles vão ter uma hipersensibilidade em algum sentido. Ou é palativo, né? Tem há indivíduos que, por exemplo, não comem nada mais concreto, vão se alimentar de líquido ou algo pastoso. Vai ter gente que tem dificuldade a perfumes, que é olfativo, outros auditivos, qualquer barulho cria uma crise e eles têm essa sensibilidade auditiva, outros visuais, alguma lâmpada, alguma luz incomoda muito, e outros é o toque, né, o tato. E muitos não vão ter a comunicação, uma boa oralidade, alguns com ecolalia repetem frases sem sentido algum, em momentos inapropriados, alguns não vão te olhar, outros vão ter movimentos repetitivos, compulsivos, de acordo com alguns estudos, inclusive a revista Autismo, do Paiva, o Paiva ele comenta que muitas vezes reflete o batimento cardíaco que ela tem. E se esse movimento é um pouco mais acelerado, quer dizer que ele está com uma emoção um pouquinho à flor da pele, algo está deixando ele mais emocionado, de maneira mais feliz ou mais incomodado, alguma atividade. Muitos têm algum objeto de prazer que eles ficam para poder ter uma concentração, e outros vão ter muitos hiperfocos. O hiperfoco ele funciona de uma maneira muito interessante de você conseguir trabalhar em cima desse hiperfoco para poder chamar a atenção dele. Às vezes é super-herói, às vezes é um filme, um ator, um ídolo que eles têm, uma música, e aí você consegue inserir isso no teu plano de aula e você consegue chamar a atenção. Existem protocolos hoje para as crises, como acalmar, como segurar para poder não desequilibrar a harmonia do ambiente ou a questão agressiva. Na verdade, estão querendo se comunicar, não é maldade. Então, tem que o profissional ter toda a compreensão da segurança, dos objetos e do ambiente em geral, para poder atender de maneira correta esse autista. E muitos são metódicos, né? Eles têm regras, cumprem regras. Se você sai um pouco da organização da aula, eles já se queixam. Muitos têm alguns transtornos junto com o TEA. Uns têm TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que são algumas manias que eles desenvolvem para poder se organizar mentalmente. Outros vão ter TOD, transtorno opositor desafiador, queixar. Então, você vai ter que ter muita tolerância e negociando as atividades. Mas, no fim, o pouco resultado que às vezes você pode ter já é grande, satisfatório, uma grande recompensa. Né? Nós estamos na véspera aí, essa gravação está sendo feita 15 de março, 21 de março é o dia da conscientização da síndrome de Down. Eles escolheram 21/3 por causa da trissomia do cromossomo 21, né? 3 cromossomos na cadeia 21, aí ficou 21/3. E o autismo ficou 2 de abril. A gente costuma se vestir de azul para homenagear essa causa. Então, é mais ou menos isso. A deficiência intelectual é a deficiência mais abordagem. Eu vou deixar salvo essa atividade, aproveitem bem. Estarei à disposição no chat. E quem puder depois comentar essa aula, a gente fica muito feliz também, assim como as outras videoaulas. Temos um outro encontro mais para frente, acredito que em maio. Espero que todos possam participar. Um grande abraço, até mais.